A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura semanal da lição da classe dos jovens. Vamos aí prosseguindo com os estudos deste quarto trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E nesta semana vamos estudar a lição de número 3, que tem por data 15 de outubro de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é Fé para crer que Deus existe. Então, os objetivos desta lição é apresentar as doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam, explicar no que cremos a respeito de Deus e compreender que Deus é a razão de tudo. Então, eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa leitura semanal, que é uma preparação para a lição que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura semanal de segunda-feira, 9 de outubro de 2023, tem como título A Voz de Deus. O texto bíblico encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 66, verso 6, que diz assim: Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Queridos, uma das maiores alegrias da vida cristã é o privilégio de poder ouvir a voz de Deus. Experimentar Deus falando com você, até mesmo em questões pessoais, não tem preço. Você pode estar pensando, mas isso não é comum para mim. Infelizmente pode ser verdade. Muitas vezes o prazer dessa experiência é ofuscada por outras vozes, como por exemplo a rotina, uma vida espiritual superficial, incredulidade, desobediência, entre outras coisas que nos confundem e nos impedem de ouvir a voz mais importante. Quando deixamos de ouvir Deus, nosso relacionamento com Ele fica prejudicado e nos sentimos aí frustrados. Mas isso não precisa e não deve ser assim, porque Deus deseja falar conosco e de maneira pessoal. Nosso Deus não é um Deus alienado ou distante. Ele sempre evidenciou o desejo de se relacionar e interagir com seus filhos. Ele falou por meio de Moisés, da lei, de anjos, da natureza, dos profetas, da palavra e entre outros. Então nós precisamos aprender e crer que Deus continua a falar conosco ainda hoje. No mundo atual, onde a nossa vida, que já era complexa, se tornou ainda mais complicada com todas essas novidades e suas consequências, é indispensável e reconfortante saber que Deus sempre tem algo a nos dizer. Mas será que Deus ainda tem algo mais a nos dizer do que já foi dito, de Gênesis a Apocalipse? Creia, queridos. Ele tem muito a nos dizer e espera que sua voz seja ouvida. A Bíblia nos diz explicitamente que Deus fala ainda hoje de maneira tão poderosa quanto falava nos dias em que ela estava sendo escrita. Então eu quero convidá-lo a exercitar a fé e a disciplina para ouvir a voz de Deus de maneira pessoal. Contudo, mais que ouvidos atentos, é necessário coração reverente. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.